Oi, pessoal. Nessa lição, a gente vai discutir o problema de Sturm-Liouville associado a uma das equações que aparece na separação de variáveis quando a gente usa coordenadas esféricas, tá? Então, esse problema, ele é descrito pela seguinte equação diferencial: 1 menos mi quadrado, θ maiúsculo linha, mais um certo C1, que é uma constante de separação que a gente ainda não sabe nada sobre ela, m quadrado, 1 menos mi quadrado. Tá? Bom, esse é um problema de Sturm-Liouville. A gente sabe que o domínio aqui, né, lembra que esse mi é o cosseno de θ, e o cosseno de θ, o θ vai de 0 a π, então o nosso domínio é menos 1 a 1, tá? E a gente quer encontrar soluções que sejam regulares nesse domínio, ou seja, a gente quer soluções que não divirjam menos 1 em 1. A gente sabe que essa equação aqui se reduz à equação dos polinômios de Legendre, dos polinômios não, né, a função de Legendre, quando m igual a 0, tá? E para alguns valores especiais de C1, essa função é regular, né? Então, como a gente sabe que esse m vem da separação de variável da parte φ, né, que é a parte equatorial, que é o ângulo equatorial, você sabe que esse m vamos ter que ser números inteiros, e ele pode ser, inclusive, 0. Né? Como ele pode ser 0, a gente sabe que pelo menos para m igual a 0, a gente tem aqui exatamente o polinômio de Legendre, então o C1 provavelmente vai estar restrito, porque a gente está querendo aqui soluções que sejam regulares. Né? Lembra que a regularidade vem do fato de que agora a gente quer um problema de Sturm-Liouville. O problema de Sturm-Liouville, a gente quer uma base completa. Para a gente ter uma base completa, a gente precisa que o operador seja autoadjunto. Para que ele seja autoadjunto, ele tem que satisfazer a condição de simetria, né? Tem que ser um operador simétrico. Para isso, ele tem que satisfazer aquela condição de P0, W, linha, igual a P1, W. É fácil ver que, nesse caso, isso já é satisfeito, né? Para W igual a 1, tá? Porque você tem aqui, ó, o P0 está aqui e o P1 é a derivada dele, certo? Então já aparece naturalmente que P0 linha é igual a... O P1 é a derivada do P0, exatamente. P0 linha igual a P1, que é exatamente o que a gente tem aqui, tá? Então, nesse caso, o peso é 1, é trivial, tá? O nosso problema de Sturm-Liouville está bem definido. Então, a gente sabe que, pelo menos para m igual a 0, a gente vai ter que ter soluções regulares que vão restringir esses autovalores aqui, tá? Mas a gente quer resolver no caso geral, para qualquer m, sendo que qualquer m são números inteiros, justamente pelo caso da condição de contorno no ângulo equatorial, tá? Bom, beleza. Para a gente resolver essa equação, a gente poderia usar o método de Frobenius direto, só que aqui é muito mais conveniente a gente fazer uma manipulação da equação diferencial para transformar essa equação diferencial numa outra mais fácil de resolver, tá? Só que o que acontece aqui é que a técnica que a gente usou lá no problema de Sturm-Liouville, ela se valia do fato de que os coeficientes que multiplicavam a derivada segunda e a derivada primeira eram, respectivamente, um polinômio de segunda ordem e de primeira ordem. E o termo que multiplicava a função sem derivada nenhuma era simplesmente uma constante. Só que agora a gente tem esse fator aqui embaixo que vai estar atrapalhando um pouco a nossa vida, tá? O que a gente vai fazer? A gente quer se livrar desse fator aqui, né? Então, para isso, a gente pode tentar escrever a nossa função θ como sendo 1 menos mi quadrado, elevado a um fator gama, que eu ainda não sei qual é, vezes uma nova função θ maiúsculo barra, tá? Dessa forma, a gente pode ver se essa nossa liberdade aqui, na escolha do gama, pode servir para a gente retirar um termo desse tipo aqui. Se a gente conseguir retirar termos desse tipo, a gente sabe que a gente pode pegar essa equação diferencial e calcular derivadas dela, né? E levar uma equação diferencial em outra. E talvez isso sirva para a gente resolver o nosso problema sem ter que, de fato, resolver a equação diferencial. Mas lembrando vocês que se vocês não encontrarem simetrias desse tipo em um certo problema que vocês precisem resolver, vocês sempre podem recorrer ao método de Frobenius. O método de Frobenius te dá dá um conjunto completo de possíveis soluções aqui, né? Você analisando as séries que você encontra no método de Frobenius, você encontra o caso em que você tem polinômios mais simples também, que foi o que a gente viu também naquela aula de resolução da equação de Legendre, tá? Então, esse tipo de truque, né, não é exatamente um truque, mas esse uso dessas simetrias nem sempre é evidente de partida, né? E você às vezes encontra ele a posteriori, tá?
Então, mas aqui a gente vai usar porque é mais conveniente e vocês já viram o outro método. Bom, então se nós fizermos essa substituição, eu vou primeiro fazer, eu vou abrir essa derivada primeira aqui, tá? Então isso aqui vai ficar assim. Esse cara se repete, quadrado, tá? E agora eu vou ter o seguinte, eu vou ter a derivada atuando nesse termo, então vai ficar gama 1 menos mi quadrado, gama menos 1, derivada interna que é menos 2mi, repete θ, tá? Mais, aqui tem que lembrar que tem um outro parênteses, né? Porque a derivada desse cara vai dar dois termos, mais simplesmente 1 menos mi quadrado gama, e agora a derivada no meu θ barra linha. Tá? Então eu só abri essa primeira derivada aqui. Ok, deixa eu ver quantos parênteses. Um aqui e mais um aqui com a derivada aqui fora. Tá? Aqui não vai mudar nada, vai ficar simplesmente o meu C1 menos m quadrado, 1 menos mi quadrado. E aqui tudo multiplica agora o meu θ, mas o meu θ pode ser escrito em termos θ barra, que é 1 menos mi quadrado, elevado a gama, θ barra. Isso aqui igual a zero. Tá? Bom, agora a gente quer calcular todos os termos que vão sair daqui, né? Então a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que a derivada que está aqui fora, ela vai atuar nesse termo para dar um termo de θ barra duas linhas. Tá? Quando ela atuar nesse termo aqui, vai dar um termo de θ barra linha. Quando ela atuar aqui, também θ barra linha. Tá? E quando ela atuar nesse termo todo aqui, vai dar um termo de θ sem nenhuma derivada. Certo? E ela vai atuar aqui também, né? Mas a gente pode multiplicar esse termo aqui para simplificar nossa vida. Então, vamos começar a fazer isso aqui, a gente modifica a própria equação, porque a gente se confunde menos. Tá? Então, esse cara entrou, então sumiu esse menos 1 daqui. Pronto. E aqui ficou gama mais 1. Tá? Agora, a gente pode tirar esse parênteses necessário daqui. Né? E fica valendo ficam valendo aqueles termos que eu falei, certo? Então, o primeiro termo, que é o termo que eu vou escrever de maior derivada, vai ser 1 menos mi quadrado elevado a gama mais 1 vezes θ maiúsculo barra duas linhas, tá? O termo agora, o termo com derivada primeira vai ser a derivada atuando aqui, e depois a derivada atuando aqui, tá? Quando a derivada atuar aqui, vai ficar gama mais 1 e a derivada da interna. E aqui eu já tenho gama. Então eu vou ter uma coisa que vai ser assim, ó. 2 gama mais 1, tá? Aqui a derivada vai ficar a derivada daqui, que deve ser o gama mais 1. Aqui vai sobrar só gama, aqui também só tinha gama, então vai ficar 1 menos mi quadrado elevado a gama, e eu tenho a derivada interna dos dois que está aqui. Tá? Só ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Aqui, gama, tá certo. E isso tudo multiplica θ maiúsculo, linha, barra. Tá? E agora a gente tem que ver os termos que não tem derivada nenhuma. Certo? Os termos que não tem derivada nenhuma é quando a derivada atua só nesse pedaço aqui. Certo? Então, deixa eu pegar o que vai acontecer. Bem, eu tenho, quando a derivada atuar nesse pedaço aqui, vai ter o derivado da interna ao quadrado, e depois só a derivada da derivada da interna, que vai ser simplesmente menos 2. Tá? Eu vou pegar o primeiro termo, deixa eu escrever aqui, usando minha colinha. Ok. Vou botar um colchete. Parênteses. Vamos lá. Gama ao quadrado, tá? Que é a derivada atuando aqui, vai descer esse gama aqui, vai ficar ao quadrado. Tá? 1 menos mi quadrado, elevado a gama menos 1, a derivada da interna ao quadrado, menos, aí como eu falei, a derivada da derivada interna vai dar menos 2, menos duas vezes, e repete o termo. Gama, 1 menos mi quadrado, elevado a gama, e o que a gente tinha antes, né? C1 menos
m quadrado, 1 menos mi quadrado. Tudo isso aqui multiplica 1 menos mi quadrado elevado a gama. E fecha o colchete, e aqui do lado de fora a gente tem o nosso θ barra, isso tudo igual a zero. Certo? Bom, vamos lá, deixa eu simplificar as coisas. Esse termo não muda nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação e você vê que tem um termo sempre de 1 menos mi quadrado elevado a gama, tem um termo dele aqui, tem esse outro termo aqui, ele aparece de novo aqui, ele aparece de novo aqui. Aqui ele tem esse menos 1, que é bom, tá? Porque eu tenho gama, que é o que eu tenho de liberdade, e o menos 1 que vai sobrar, ele pode ser usado para compensar esse cara aqui, tá? Esse cara, tá vendo? É só gama. E eu tenho gama aqui. Então eu vou dividir minha equação toda por 1 menos mi quadrado elevado a gama, tá? Isso vai dar para mim meu θ barra 2 linhas, mais 2 gama mais 1 vezes menos 2 vezes mi, θ barra linha, mais. Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu já ver se eu já simplifico. Não, deixa eu escrever todo mundo, e aí eu simplifico depois. Tá. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro termo aqui... Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Tá. Ok, então esse primeiro termo vai ficar assim. Esse menos 2 ao quadrado dá 4. Então eu vou botar assim. 4 mi quadrado, né? Gama ao quadrado dividido por 1 menos mi quadrado, né? Que é esse menos 1 que sobrou quando eu dividi todo mundo por 1 menos mi quadrado elevado a gama. Tá? Esse próximo termo vai simplesmente ser menos 2 gama. Tá? Aqui eu vou ter mais C1. E aqui eu vou ter menos m quadrado dividido por 1 mais mi, menos mi quadrado. Tá? Não precisava ser colchete, mas... Ok. Então a gente está quase lá, tá vendo? Porque, veja, a gente tem um termo tipo 1 menos mi quadrado, tem um mi quadrado aqui, e tem outro termo com menos m quadrado aqui, 1 menos mi quadrado. Eu quero me livrar desses termos que tenha 1 menos mi quadrado no denominador, lembra? Então eu posso fazer o seguinte, esse meu mi quadrado aqui, eu posso escrever ele como sendo mi quadrado menos 1 mais 1. Tá? Eu somo zero nele. Então deixa eu botar aqui, assim. 4 gama ao quadrado, mi quadrado menos 1 mais 1. Tá? Bom, mi quadrado menos 1 mais 1, isso vai ser o seguinte, eu vou escrever aqui embaixo, depois eu vou apagar e reescrever aqui em cima. Então, ó, o termo que tem a mi quadrado menos 1, dividido por 1 menos mi quadrado, dá menos, né? E você vê que, desculpa, eu tenho aqui o termo que é 4 gama ao quadrado, que multiplica 1. Esse é o único termo que vai sobrar, que vai ter ainda com esse cara no denominador, porque o outro termo vai ter ele igual com um sinal diferente em cima, certo? Então eu vou ter uma coisa que vai ser assim, ó, 4 gama ao quadrado menos m quadrado dividido por 1 menos mi quadrado. Tá? O outro termo aqui ele vai ter um sinal de menos, como eu falei para vocês. Então vai ficar assim, menos 4 gama ao quadrado menos 2 gama, tá? Mais C1. Certo? Então, o que está no colchete aqui é o que eu acabei de escrever embaixo. Se nós escolhermos agora o nosso gama como sendo vou chamar de epsilon, onde epsilon é mais ou menos 1, tá? O meu gama vai ser epsilon m sobre 2, né? Onde, naturalmente, epsilon quadrado igual a 1. Bom, se eu fizer essa substituição aqui, esse termo aqui vai para zero, tá? E esse termo aqui, ele vai ficar assim, 4, o epsilon quadrado vai dar 1, então aqui vai dar m ao quadrado sobre 4, mais, tem menos aqui do lado de fora, tá?
mais epsilon m sobre 2, e tem o vezes 2 aqui, que eu esqueci de botar. Esse 2 com esse 2, o 4 com 4. Então, vocês veem que aqui, ó, esse termo aqui, ele vai sobrar e vai ser o seguinte. Ele vai ser menos m que multiplica... deixa eu ver se eu fiz de errado aqui. Tá? Eu posso botar o m em evidência, e vai ser assim, m mais epsilon. Tá? Então, olha, quando eu faço essa substituição aqui, a minha conta simplifica bastante, e a única coisa que vai sobrar vai ser esse termo aqui e o C1, tá? Então, deixa eu só ver se eu não estou fazendo uma bobagem. Ok. Tá certo. Isso, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar agora tudo isso aqui. Tá? Então, a gente faz aquela escolha para gama. Esse cara vai embora, tá? Esse cara aqui vai embora também. Né? E o que sobra aqui para a gente o menos 4 gama ao quadrado. A gente já viu que isso aqui vai ser menos m que multiplica m mais epsilon. Tá? Então, você vê que aqui a coisa, a gente conseguiu simplificar enormemente nossa equação, fazendo aquela escolha de gama. Tá? Então, mais C1. E aqui nós temos o nosso θ maiúsculo barra igual a zero. Tá? Bom, agora a gente pode deixar a coisa um pouco mais simples, substituindo esse gama aqui também, né? Então a gente tem 2 vezes gama vai ser m vezes epsilon, então a gente vai botar aqui m vezes epsilon, tá? Aqui esse 1 eu posso escrever ele como sendo epsilon quadrado. Então eu posso botar um epsilon do lado de fora, tá? Isso aqui vai ser m mais epsilon também. Então vai ser assim. Epsilon, m mais epsilon. Tá? Então, olha que interessante. A minha equação agora, ela está uma equação muito mais tratável, tá? E ela tem as características que eu queria, certo? Espera um pouquinho. Quando eu dividi todas as equações por 1 menos mi quadrado gama mais 1, eu dividi toda a equação por 1 menos mi quadrado gama, aqui sobrou um termo, né? Esse cara aqui, ó. Esse mais 1 que sobrou. Então, eu esqueci de multiplicar esse cara aqui por 1 menos mi quadrado. Tá? Então, tem esse 1 menos mi quadrado multiplicando o termo de θ maiúsculo barra 2 linhas. Então, novamente, agora eu tenho uma equação num formato bem próximo do que eu quero, certo? Eu tenho uma equação diferencial, ela tem os polinômios aqui bem definidos, tá? Eu poderia aplicar para ela direto como é que se diz, o método de Frobenius, ou poderia aplicar nela direto o próprio método que a gente viu de soluções via polinômios, via função de Rodrigues, né, fórmula de Rodrigues, tá? Mas aqui eu vou fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez antes, que é relacionar a equação para uma variável com derivadas daquela equação, certo? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos derivar essa equação uma vez, tá? Só ver se eu não errei nada aqui. Ok. Tá certinho, esse termina assim mesmo. M mais epsilon e M mais epsilon. 2000. Tá. Ok, então vamos derivar essa equação toda. Bom, quando a gente deriva essa equação, o primeiro termo é simplesmente quando o termo atua no próprio θ maiúsculo, né? Então a gente tem repetição desse 1 menos mi quadrado, θ barra 3 linhas, tá? Mas, agora a gente tem a derivada que vai atuar aqui, certo? E vai ser simplesmente menos 2mi, tá? Mais epsilon mais m, menos 2mi, e tudo isso aqui vai multiplicar θ barra 2 linhas, tá? Ou seja, quando a gente derivar essa equação inteira, tem a hora que a derivada atua aqui, vai dar um θ 2 linhas, e tem quando a derivada atua aqui, a derivada atua aqui, dá um θ 2 linhas, tá? Por isso que deu esses dois termos aqui. Ok.
Agora, quando a derivada que eu estou derivando a equação inteira, atuar só aqui, a gente vai ter um novo termo que vai multiplicar o termo que tem só θ', certo? Então, isso aqui vai ficar assim, C1, o que a gente tinha antes, menos m que multiplica m mais epsilon, tá? Menos, e agora, veja, a derivada atua aqui, isso aqui dá menos 2, que multiplica epsilon mais m. E tudo isso aqui multiplica agora θ maiúsculo barra linha igual a zero. Então você vê que ó, a derivada primeira do θ barra, ele satisfaz uma equação diferencial parecida, tá? Vamos ver quão parecida ela é. Veja, aqui a gente tem o 2μ aqui e um 2μ aqui. Então a gente tem essa expressão aqui mais 1. Deixa eu ver. Isso. Então eu posso aqui, para simplificar minha vida, eu posso pegar esse 1 que está aqui e pegar e chamar ele de epsilon quadrado, tá? Então basicamente boto um 2 aqui. 1 menos μ quadrado, θ barra 1, 2, 3, linha, mais esses termos todos aqui, quando eu juntar, da maneira que eu falei, acabei de falar, fica epsilon, que multiplica 2 epsilon mais m, tá? Tudo isso aqui menos 2μ, θ barra duas linhas, tá? E agora olha aqui que interessante, eu tenho novamente, ó, eu tenho m mais epsilon aqui e m mais epsilon aqui. Então eu posso pegar e ver que aqui vai aparecer m mais 2 epsilon, tá? Então vai ficar assim. C1 menos m mais 2 epsilon m mais epsilon. Tá? Tudo isso aqui multiplica θ maiúsculo barra linha igual a zero. Então veja, se eu calculo a derivada da minha equação inteira, o que eu obtenho aqui é uma equação similar, só que agora, olha, antes a minha equação era com m mais epsilon, tá? m mais epsilon. Agora ela é m mais 2 epsilon, e aqui eu tenho, ó, esse termo aqui, m mais epsilon, ele é igual a esse termo quando eu trocar m por m mais epsilon. E esse termo aqui, m mais 2 epsilon, é a mesma coisa que quando eu pegar m e chamar m, e transformar em m mais epsilon nesse termo aqui. Aí vai aparecer 2 epsilon, certo? Então, eu posso simplesmente dizer que essa minha equação de cima, ela vai ser assim. 1 menos μ quadrado, θ barra 3 linhas, mais epsilon mais m linha, tá? Já vou dizer o que é isso, menos 2μ, fecha, θ maiúsculo barra duas linhas, mais C1 menos m linha mais epsilon, m linha, θ barra linha igual a zero. Olha que interessante, então. E aqui, o meu m' é igual a m anterior mais epsilon. Então, toda vez que eu derivo minha equação, é como se eu estivesse somando. Se eu derivar a minha função, o que eu obtenho é que a função derivada uma vez, ela satisfaz a mesma equação diferencial anterior, só que com m acrescido de epsilon. Tá? Então, olha que interessante. A gente estava querendo resolver essa equação aqui, mas a gente não precisa resolver ela diretamente, porque a gente pode começar ela com m igual a zero e derivar m vezes e obter essa equação aqui. Certo? Porque a gente viu que toda vez que a gente deriva essa equação, a gente acresce de epsilon aqui a nossa... o nosso m, ele aumenta em epsilon, tá? Ele é somado epsilon nele. Então, o que eu posso fazer é que eu posso resolver essa minha equação, tá? Essa equação aqui, para m igual a zero. Eu vou chamar essa aqui de f. Então, eu sei que 1 menos μ quadrado vezes f, duas linhas, menos 2 vezes μ f', mais C1F igual a zero, tá?
E eu sei que se eu derivar essa equação agora m vezes, eu vou encontrar exatamente essa equação aqui do θ barra. Certo? Então, a gente pode escrever aqui que o nosso θ barra é igual a f, e eu vou usar aquela mesma notação de que a derivada ela é indicada pelo número no parênteses, tá? Bom, então, o f derivado m vezes me dá o meu θ barra, que satisfaz a outra equação. Mas agora eu preciso resolver essa equação aqui, tá? Só que essa equação é exatamente a equação para os polinômios de Legendre, que nós sabemos que se a gente impõe que f é regular nos extremos, então a gente precisa, a solução precisa ser os polinômios de Legendre, e não aquela série infinita, tá? E para que sejam os polinômios de Legendre, ela precisa satisfazer algumas condições sobre esse alto valor aqui, tá? A gente sabe que, fazendo agora relembrando daquilo que a gente fez no caso da fórmula de Rodrigues, a gente sabe que o nosso polinômio P0, tá? Eu botei o P minúsculo aqui para não confundir, aqui no nosso caso é 1 menos μ². A gente sabe que P1 é igual a menos 2μ, né? Naturalmente, W aqui é igual a 1, porque a gente tem que satisfazer P0, W' igual a P1, W. A gente sabe que P1 é derivada de P0, então a solução aqui é W igual a 1. Tá? Você poderia usar a fórmula lá que a gente obteve, mas é mais simples olhar direto para cá e ver que o W tem que ser igual a 1 para que essa equação seja satisfeita aqui, né? Já que P1 é igual a P0'. Né? Nós vimos lá também que, deixa eu encontrar, né? Que em geral, para que essa equação seja regular, a gente precisa que essa constante que aparece aqui, ela tem que ser igual, né? Vou escrever no formato lá da lição da fórmula de Rodrigues. Vai ser assim, m², μ², f duas linhas, menos 2μ, f', mais... Aí agora eu vou escrever a fórmula que a gente obteve lá atrás, tá? Deixa eu... Isso, menos, aí vai estar assim, L, tá? Onde L é um número inteiro, L mais 1, sobre 2, que multiplica aquele polinômio P0, duas linhas, mais P1, linha, menos P0, duas linhas, tá? Tudo isso aqui vezes F igual a 0, certo? Então, a gente sabe que P1 é a derivada de P0, então isso aqui é 0, tá? E a gente sabe que a derivada de P1, a derivada segunda de P0 é simplesmente menos 2, certo? Então, a gente sabe agora que a nossa constante C1, ela precisa ser, quando eu substituir aqui, vai ficar assim, né? Eu vou substituir direto aqui, para não ter que escrever tudo de novo. Então, substituindo quem é P0 aqui, a gente sabe que agora aquele menos vai se cancelar com menos do menos 2, e a gente sabe que a nossa equação que tem que ser satisfeita é assim, mais L vezes L mais 1, F, igual a 0. Então, para que F seja regular, a gente precisa que C1 seja L vezes L mais 1. Mas será que F precisa de fato ser regular? Né? Porque, veja, a gente sabe que quem tem que ser regular é o nosso θ maiúsculo. Tá? E o nosso θ maiúsculo, ele está relacionado aqui, ó. Tá? Então, só um detalhe que eu esqueci de falar. O nosso m, ele vai acrescido de epsilon, tá? Ele vai acrescido de epsilon. Então, se eu quero sair de 0 até o próprio m, derivando m vezes, eu preciso que epsilon seja igual a 1, tá? Então, eu estou escolhendo aqui a minha solução, onde gama é igual a m sobre 2, tá? Por isso, agora, eu sei que agora a minha relação entre θ maiúsculo e θ maiúsculo barra é com 1 menos μ² elevado a n sobre 2. Então, eu vou escrever aqui embaixo, só para a gente poder avaliar o que está acontecendo. Então, a gente sabe que o nosso θ² vai ser 1 menos μ² elevado a m sobre 2 vezes o meu θ barra. Tá? Então, ó, quem tem que ser regular é f derivado m vezes, tá? Vezes um outro fator aqui. E esse fator ele vai para 0 nas extremidades.
Tá? Então, em princípio, f poderia até ter alguns polos nas extremidades, contanto que a derivada dele m vezes esse fator ainda seja regular. O que acontece na prática é que aí você tem que fazer o método de Frobenius, você vai ver que as soluções gerais, né, para quando você não tem polinômios, mas você tem a série infinita, as soluções gerais elas vão ter sempre uma solução normal e uma solução com polo logarítmico. Mesmo que a solução, às vezes, em 1 seja regular, a solução em -1 vai ter um polo logarítmico. E você tem aquela solução Q, né, porque você tem os polinômios P e Q de Legendre, né, as funções P e Q, e você vai ter que, se uma tem um polo logarítmico numa ponta, pode não ter na outra e vice-versa. Mas você nunca vai ter uma função que é regular nas duas pontas. Né? Como um polo logarítmico, o que acontece quando eu derivo m vezes um polo logarítmico? Eu vou ter um termo do tipo 1 sobre o polo elevado a m. Tá? E isso não pode ser resolvido com esse fator aqui. Porque aqui eu tenho m sobre 2. Tá? E aqui a derivada m que eu fizer de f vai me dar um polo com uma força maior. Tá? No denominador vai ter 1 menos μ elevado a m, e aqui eu vou ter 1 menos μ elevado a m sobre 2 no numerador. Então eu não posso botar uma solução, eu não consigo usar outras soluções aqui. E isso é uma coisa importante de se fazer. Ver se existem soluções que você está falhando em colocar. Existem problemas modernos, inclusive na cosmologia, que vêm justamente disso, tá? Algumas soluções que as pessoas ignoram, mas que têm significado e importância física, e que, às vezes, você não coloca no seu conjunto de soluções completas por não ter feito a coisa com o cuidado necessário, certo? Mas aqui, nesse caso, como a gente está exigindo regularidade do θ maiúsculo, isso implica num certo tipo de regularidade para o θ barra, que implica numa certa regularidade no f. Tá? E o único cara que vai ser regular aqui, tanto em 1 quanto -1, vai ser quando o f for um polinômio. Então, o C1 precisa ser igual a L vezes L mais 1. Certo, pessoal? Ok. Então, isso diz pra gente, na prática, que o nosso θ vai ser igual a 1 menos μ quadrado vezes m sobre 2. E aqui a gente vai já chamar esse f, a gente vai chamar de PL, tá? Que é o nome que se dá... Deixa eu só ver se... Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais claro. A gente sabe que o nosso θ, ele tem que ser proporcional isso aqui, tá? Né? Porque uma solução de uma equação diferencial linear sempre pode ser multiplicado por uma constante. Então, o nosso θ, ele vai ser uma coisa proporcional aqui, então eu vou botar um fator de normalização, que a gente ainda não determinou, tá? E deixa eu fazer o seguinte, eu vou escrever a UF, tá? Então, lembrando que a solução para essa equação agora aqui, com esse alto valor, vai ser dado pela fórmula de Rodrigues, certo? O W que é igual a 1, então eu posso simplesmente agora, vou botar a normalização aqui, eu vou falar que a minha solução é F, eu vou chamar de PL, que vai ser uma certa função com uma normalização, que é uma constante multiplicativa, certo? Que multiplica a fórmula de Rodrigues. E a fórmula de Rodrigues, lembra, é 1 menos μ quadrado, que é o meu P0, elevado a L, derivado L vezes. Tá? Essa normalização a gente vai ver em seguida, certo? Então, o meu F dado por essa expressão aqui, né, para quando eu escolho esses autovalores, agora eu posso calcular o meu θ maiúsculo, tá? Que vai ser simplesmente 1 menos μ quadrado, elevado a m, elevado a m sobre 2, tá? Vezes o quê? O meu f derivado m vezes, que é o meu PL derivado m vezes aqui. Certo? Então, pessoal, essa aqui é a solução que a gente está interessado para o que aparece na separação de variáveis do Laplaciano, tá? Que vai ser útil para resolver problemas tipo Poisson, tipo Laplace, tá? A gente vai ver várias aplicações disso aqui. Na próxima lição eu vou falar para vocês como que a gente encontra a normalização dos polinômios de Legendre e como a gente calcula explicitamente o que acontece, os produtos entre polinômios de ordens diferentes, certo? A gente sabe pela teoria de Sturm-Liouville que esses polinômios PL, eles têm que ser ortonormais para L's diferentes, né? Isso a gente vai, mesmo a gente já sabendo disso, a gente vai redemonstrar isso, calcular a normalização como é feito na literatura, tá? Que não é a normalização direta, simplesmente
tentando normalizar o produto interno, eu vou mostrar por quê, e depois a gente vai mostrar como que essa normalização depois vai ser usada para calcular o produto agora dos θ, né, porque agora o θ envolve a derivada enésima do polinômio de Legendre vezes esse fator de 1 menos μ ao quadrado elevado a m sobre 2. A gente vai mostrar que esses caras também têm uma relação, um produto interno bem definido, para m's iguais, tá? A gente vai mostrar a normalização desse caso também. E aí, terminando isso, a gente vai voltar para o problema de separação de variáveis e eu vou mostrar como que a gente constrói uma base completa para esse pedaço angular do Laplaciano. Certo, pessoal? Mas isso a gente vai ver agora em seguida na próxima lição. Até já.